O Jornal da Cultura, edição de sábado, começa agora com os seguintes destaques. O governo do Irã confirma que avião ucraniano que caiu na quarta-feira em Teherã, com 176 pessoas a bordo, foi atingido por um míssil. Multidão protesta em Teherã e pede a saída dos líderes que mentiram sobre a queda do avião. Entre eles, o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. O governo da Ucrânia quer punição dos responsáveis pelo disparo do míssil. Começa a valer hoje o cadastro positivo, que tem um histórico financeiro de 120 milhões de brasileiros e pode facilitar empréstimos para bons pagadores. Atitudes racistas da imprensa britânica podem ter provocado a decisão inesperada do príncipe Harry e da duquesa Meghan de se afastar da família real. Variação dos preços para os idosos fica acima do IPCBR da Fundação Getúlio Vargas, que mede a inflação em todas as faixas etárias. Atlético Paranaense elimina o Bahia e avança para a próxima fase da Copinha. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o economista Alberto Pfeiffer, coordenador-geral do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. E lembrando que você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O Irã anunciou neste sábado que seus militares derrubaram, sem intenção, o avião ucraniano que caiu na quarta-feira perto de Teherã, provocando a morte de 176 pessoas. Ao fazer o anúncio, o presidente iraniano Hassan Rouhani chamou o desastre de erro imperdoável. Militares informaram que o Boeing 737 voava perto de um local sensível e foi derrubado devido a um erro humano. O Irã havia acabado de atacar 2 bases militares dos Estados Unidos no Iraque e os militares esperavam uma retaliação norte-americana. O comunicado lido na TV estatal diz que as partes responsáveis serão punidas. O comandante das Forças Aeroespaciais, Amir Ali Rajizadeh, afirmou que a Guarda Revolucionária aceita a responsabilidade plena pelo incidente. Logo após o comunicado, um grupo de manifestantes, convocado pelas redes sociais, se reuniu em frente à Universidade de Teherã. Aos gritos, os manifestantes pediam morte aos mentirosos e a saída do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Maristela, boa noite. Obrigada pela presença. Pfeiffer, boa noite. Boa noite. Pfeiffer, esses protestos contra o regime dos ayatollahs têm potencial para crescer e desestabilizar o governo iraniano? Tem potencial. Já era um regime enfraquecido, com as sanções econômicas retomadas pelo presidente Trump, passando por uma crise econômica muito séria, redução da produção e da exportação de petróleo. Já havia movimentos sociais reclamando da condição do país. E com esse episódio, que vai ser muito estudado daqui para frente, esses 7 dias de janeiro até agora, né, essa crise entre Estados Unidos e Irã, certamente houve um momento em que se pensou que haveria um refortalecimento do regime, um regime acuado, um regime em guerra, mas que se mostrou um regime enfraquecido e incapaz de lidar com elementos básicos, como foi o caso da queda do avião ucraniano. Então, retorna o potencial das forças sociais iranianas e agora sancionadas pela comunidade internacional, quer dizer, o que até então era um tema só doméstico iraniano, repressão, há alguns anos mais de 100 pessoas foram mortas, aliás, nessa última crise do ano passado, nas manifestações que houve, e agora essas pessoas podem sair à rua, podem contestar o regime, porque a comunidade internacional tem acesso ao Irã e terá mais condições de se processar uma alteração do poder. Não sei se isso vai acontecer, mas que foi fragilizado o regime, certamente foi. Maristela, quais as possíveis consequências para o governo iraniano manter o espaço aéreo aberto na noite em que atacava com mísseis alvos americanos no Iraque? A gente tem que lembrar, vou voltar um pouco o raciocínio ao professor aqui. Vamos lembrar que em novembro nós já sabíamos de manifestações contra o governo no Irã, manifestações bem acentuadas, porque só em novembro foram mortas 800 pessoas pelo regime, matando pessoas da população. População essa que incitava outros jovens e adultos e praticantes e não praticantes xiitas, eles instigavam
Essas pessoas, muitas foram mortas e outras 10 mil foram presas no Irã. Quer dizer, a população iraniana, ela está muito insatisfeita com a economia. Vamos lembrar, o PIB em 2019 do Irã caiu 4%. É bastante. Né? Os países geralmente caem 1%, 2%, ele diminuiu 4%. A inflação foi 35%. Então, desde novembro, a população está na rua pedindo alternância do poder, pedindo modificação do regime político, pedindo modificação nas estruturas econômicas, e o governo reagiu matando alguns e prendendo outros. Bom, aí veio o episódio do assassinato, da morte do número 2, né? Da escala de importância no Estado iraniano. Bom, a população se uniu em algum momento, né? Quer dizer, se uniu pedindo que o velório fosse público, que elas pudessem participar, se despedir desse militar importante, e também pedindo aí uma resposta do Irã aos Estados Unidos. Então, já há ali internamente, domesticamente, já há um problema sério que o Ayatollah e o presidente precisam administrar. Aí acontece essa guerra agora. Eles estão muito despreparados, né? Provavelmente isso não aconteceria no Canadá, de cair um avião depois de um ataque como esse, porque todo o pessoal de terra e de ar e controladores estariam orientados para que tipo de objeto sobrevoando no ar que poderia ser abatido ou não. Então, o Irã é um país que está despreparado. Está despreparado tecnologicamente e estão despreparados até emocionalmente, moralmente, pessoalmente, e não prepararam o pessoal do aeroporto, nem alertaram os comandantes que ali aterrizavam e deveriam decolar, de tomarem precauções. As precauções não foram tomadas única e exclusivamente por total falta de preparo das autoridades iranianas. Nós podemos aí buscar várias explicações, mas a explicação é muito simples. Eles não estavam preparados e acabaram abatendo um avião, como os Estados Unidos, tempos atrás também. Mas no direito internacional, como se responsabiliza e se pune uma tragédia como essa? Vamos observar, então, o precedente dos Estados Unidos. Vamos lembrar que em 88, lá no Golfo Pérsico, sobrevoava um avião da Iran Air, com 290 pessoas. Esse avião tinha saído em 88. Tinha saído de uma cidade do Irã e se dirigia para Dubai. Esse avião, então, sobrevoou o Golfo Pérsico, porque era a sua rota. E lá embaixo estava um porta-aviões, um navio enorme com porta-aviões, mísseis, etc., americano. Quando os americanos viram algo sobrevoar, eles atingiram o avião. Nós vamos lembrar, morreram 299 pessoas, com 60 crianças. Bom, foi uma comoção tremenda. E o que aconteceu? O Irã foi à Corte Internacional de Justiça da ONU contra os Estados Unidos, perguntando se isso ficava por isso mesmo, foi um acidente, os Estados Unidos não tinham intenção, pediu desculpas, ou se os Estados Unidos deveriam indenizar. Então, vamos lembrar que há um precedente importantíssimo, que foi os Estados Unidos terem perdido nessa ação na Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça condenou os Estados Unidos a pagar $300 mil por pessoa e criança que estavam a bordo, fora a tripulação, e os Estados Unidos gastou nesse acidente, entre aspas, no qual abateu esse avião sem a intenção, cerca de $100 milhões. Então, se esse precedente já está nas nossas fontes do direito internacional, não vai ser difícil para o Irã negociar, o canadense, seja lá quem for, né, que estava dentro daquele avião, conseguir uma indenização com base nesse precedente. Então, o Irã vai ter que arrumar dinheiro para pagar essas pessoas. O comunicado de que forças militares do Irã derrubaram um avião ucraniano provocaram reações em outros países, como pedido de punição aos responsáveis feito pelo governo da Ucrânia e também entre os principais líderes europeus. Em nota, a União Europeia disse esperar total cooperação do Irã nas investigações. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou que a queda do avião reforça a importância de se reduzir as tensões no Oriente Médio. E o ministro do Exterior alemão, Heiko Maas, diz que o Irã terá que lidar com essa terrível catástrofe para que não ocorra novamente. O presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou que uma equipe de especialistas franceses vai ajudar a decodificar as caixas pretas do avião derrubado. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cobrou do Irã punição dos responsáveis e indenizações após a tragédia.
A Ukraine International Airlines, operadora do avião, também se manifestou e disse que a decisão do Irã de não fechar o espaço aéreo na quarta-feira, depois do ataque às bases americanas no Iraque, foi absolutamente irresponsável. O Boeing 737, que fazia o voo 752 da Ukraine Airlines, partiu do aeroporto internacional Imam Khomeini de Teherã, com destino a Kiev, capital da Ucrânia, e pouco depois de decolar foi atingido por um míssil, como mostra um vídeo amador. Outro vídeo postado na internet mostra o avião já transformado em uma bola de fogo em queda livre até atingir o solo e explodir, matando todos os 176 ocupantes, 9 tripulantes e 167 passageiros de 7 nacionalidades. Pfeiffer, o primeiro-ministro canadense não descarta a hipótese de o avião ter sido abatido de forma intencional. Minha pergunta para você, como deve se dar agora essa investigação internacional sobre a queda do avião? Bom, quem assume a investigação, em primeiro lugar, são as autoridades iranianas, mas há a colaboração de autoridades internacionais e, a partir do momento em que ficou admitida a responsabilidade do governo iraniano, essa vai ser o procedimento, né? Vai se abrir essa investigação para que outras autoridades, outros técnicos de outros países participem. Veja, a diferença entre ter sido um caso acidental ou ter sido proposital, quer dizer, que se haja mirado naquele avião, passa a ser de relevância secundária. Ali não era um ato de guerra, não há guerra declarada, né? Tanto que o aeroporto estava em operação civil normal. A partir do momento que o avião é abatido, a responsabilidade é de quem cometeu o ato, mas o fato de ter sido proposital ou não exime de culpa, evidentemente. Se não for proposital, né? A responsabilidade é completa do regime iraniano, né? Como a professora bem lembrou, é muito provável que o Irã seja condenado a uma reparação, é muito provável que haja aí acho que é a principal consequência, né? O enfraquecimento pela debilidade de resposta do governo iraniano a uma situação de crise. Praticamente essa admissão de que o avião foi abatido por militares, né? Militares da Guarda Revolucionária, não é das Forças Armadas, mas da Guarda Revolucionária. É uma admissão praticamente de rendição à comunidade internacional. Então não é de se esperar, não é de não se esperar que o Irã assuma a responsabilidade, pague e peça de joelhos para poder restabelecer o fluxo das suas exportações de petróleo. Esse é o X da questão. O Irã exportava 3,9 bilhões de barris de petróleo em 2017. Agora são 3,9 milhões de barris por dia. Agora são 2,4 milhões de barris por dia. É a principal exportação, é o principal produto da pauta comercial iraniana. Essas retrações na exportação de petróleo golpeiam o país, golpeiam a economia, fragilizam o regime. O melhor que o Irã pode fazer agora, demonstrada a sua incapacidade de lidar com uma situação de conflito e de lidar com a sua governança interna, é restabelecer o contato com a comunidade internacional, desarticular todo o seu processo de enriquecimento de urânio, embora tenha ameaçado fazer. E aqui é interessante, Ana Paula, porque no dia 6 houve um tremor de um abalo sísmico registrado perto de uma central nuclear, 4,8 graus na escala Richter, uma coisa assim. É uma coisa interessante, né, que haja uma coincidência entre um ataque às bases americanas, a queda de um avião, um tremor perto de uma central de processamento nuclear, de urânio. Enfim, talvez o que a gente esteja vendo é uma demonstração da fragilidade do regime iraniano e os ayatolás, os generais, estejam percebendo que, com a rua falando e a rua franqueada, com a população indo às ruas e eles não podendo coibir essas manifestações da maneira como fizeram já diversas vezes, estão lembrados da Primavera Verde também há alguns anos, quando houve fortes manifestações, que o melhor é o Irã se curvar à realidade e pleitear o seu acesso à normalidade internacional. Ele está isolado, sem aliados. A China e a Rússia, que poderiam ser aliados, se mantiveram bastante neutros nessa questão. Aqui no Brasil começou a valer hoje o cadastro positivo com histórico financeiro que aponta risco de inadimplência do consumidor.
A Júlia paga tudo em dia e aposta que será beneficiada com o cadastro positivo. Eu pretendo trocar de carro. Se eu souber que eu tenho oportunidade de pegar um juros bem menor para poder trocar, eu gostaria de fazer isso. Bancos e instituições que emprestam dinheiro e comércio varejista já podem consultar a lista de bons pagadores. Irão avaliar se concedem crédito ou parcelamento aos consumidores. Por enquanto, o mercado terá acesso a 5 tipos de informações sobre o consumidor. As consultas só poderão ser feitas por empresas onde o consumidor buscar crédito. Estão disponíveis a nota de crédito, que avalia a capacidade de pagar o empréstimo, o índice de pontualidade de pagamento, quantidade de contas quitadas, vencidas ou canceladas, índice de comportamento de gastos categorizados por tipo de crédito, como cartão, empréstimos, financiamentos e contas de consumo, quantidade de consultas do CPF do consumidor e o histórico de compras feitas com cartão de crédito, crediário, financiamentos e empréstimos. E as empresas, de posse dessa informação, podem fazer uma oferta de crédito mais adequada, mais individualizada. E aí a gente está falando de limites, prazos e taxas de juros que podem ser diferenciadas dependendo do perfil de bom pagador. A gente paga tudo em dia, né? Aí mereceu um descontinho, né? Vou esperar para ver o que acontece, porque não dá para confiar. O banco de dados do cadastro positivo tem 120 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Mais 30 milhões de pessoas que não têm conta bancária devem ser inseridas na lista este ano. As informações serão fornecidas por companhias de energia, água e telefonia. Quem não quiser constar no cadastro pode fazer o cancelamento gratuito. A pontuação pode ser consultada no site do Serviço de Proteção ao Crédito. A expectativa para os próximos 10 anos é que o cadastro positivo ajude a aquecer a economia, gerando emprego e renda. O que a gente estima que aconteça no Brasil é uma injeção de cerca de 1,1 trilhão de reais na economia. Isso deve fazer girar não só vendas de varejo, produção industrial, aumento de geração de empregos, e isso faz a roda da economia girar de forma geral. Pfeiffer, qual deve ser o impacto no mercado de crédito para pessoas físicas e também para pequenos empresários? O impacto é bastante grande, né? Porque a gente tendo o cadastro positivo, tem uma melhora do score de cada tomador de crédito, quer dizer, reduz o risco para quem empresta o dinheiro e melhora a capacidade de tomar crédito, quer dizer, não só vai pagar menos juros, como pode tomar mais crédito, tanto o consumidor como a pequena empresa. Então, é uma medida que vai ter efeitos no longo prazo. A retomada do mercado de crédito no Brasil está acontecendo, em primeiro lugar, porque está caindo a taxa de juros. Em segundo lugar, está aumentando o dinamismo da economia. Então, novos investimentos, as pessoas começam a ter mais confiança para investir, para consumir. E o cadastro positivo vem no sentido de reduzir o preço do crédito, melhorar a possibilidade das pessoas tomarem mais crédito, mas o efeito disso vem ao longo do tempo. Mas é muito positivo. Maristela, você vê com preocupação a possibilidade do uso indevido das informações dos consumidores ou Sim, não? Sem dúvida. E não sou tão otimista quanto o professor Pfeiffer, porque eu vejo esse cadastro positivo como um sintoma da doença, né? Qual é a doença? É a falta de confiança, tanto das instituições como do próprio consumidor. Aquele consumidor entrevistado diz, olha, eu não vou fazer nada porque eu não estou confiando muito. Então, essa falta de confiança mútua é que gera cadastro positivo. Talvez você vá à Suíça, ou à Suécia, ou à Dinamarca, ou aos Estados Unidos ou Canadá, e tentar explicar para alguém, um cidadão comum, o que é o cadastro positivo, ele não vai entender, porque isso é o princípio da falta da confiança. A gente tem que provar, pelo cadastro, agora tem o cadastro, mas a gente tem que provar em qualquer instituição onde pede um empréstimo, onde faz uma compra parcelada, que tem o nome limpo na praça. Ora, eu não preciso provar que eu tenho um nome limpo na praça. Eles, os que me vão dar o crédito, é que provem que eu não tenho. Ou algum terceiro interessado em que eu não faça o negócio, que prove que eu não tenho. Porque, em princípio, a confiança tem que gerir essa relação. Mas quando a gente se dirige ao cadastro ou ao crédito, primeira coisa, a senhora tem que trazer isso. Da mesma forma, as instituições. Quando você atrasou um boleto, imediatamente você já recebe uma carta. Seu CPF já foi enviado para o Serasa, paga em 24 horas. Nossa, esse clima de terror no que diz respeito à compra e venda, crediário, é típico de um país em desenvolvimento, mas muito atrasado. Porque o princípio tem que ser o da capacidade
de retorno daquele investimento. Ou seja, você comprou, você vai pagar, parcelado ou não. Você pode atrasar ou não atrasar, mas você vai conseguir pagar. E não mais a presunção de que você não pode e você tem uma gincana praticamente para provar que você pode. Cadastro positivo, cadastro negativo são doenças, são sintomas de uma doença grave que nós precisamos mitigar, né, passar pelo escrutínio para que a gente tenha um século XXI, pelo menos mais adequado, mais moderno. Eu não gosto dos cadastros. A polícia prendeu um homem acusado de ser o mentor do roubo no Aeroporto Internacional de São Paulo, quando uma quadrilha levou 760 quilos de ouro. Francisco Teotônio da Silva Pasqualini, conhecido como Véio, foi detido hoje de madrugada em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Acusado de comandar o assalto, ele estava com a prisão decretada pela Justiça. No ano passado, 4 suspeitos já haviam sido capturados. O roubo aconteceu em julho. 8 homens armados usaram 2 viaturas clonadas da Polícia Federal para invadir o terminal de cargas e chegar ao ouro. O grupo também levou 15 quilos de esmeraldas e 18 relógios de luxo. O prejuízo é calculado em quase 120 milhões de reais. A ação durou menos de 5 minutos. O filhote de gato mourisco foi resgatado por um agente de saúde em aldeia indígena de Roraima. Segundo a Polícia Ambiental, o animal perdeu a mãe e, para não morrer, foi levado a Boa Vista, capital do estado. Ele deve ter, no máximo, 50 dias de vida. Também chamado de jaguarundi, é um felino raro, menor que uma onça, e está ameaçado de extinção. Alerta vermelho no Rio de Janeiro. A cidade enfrentou muito calor neste sábado, com sensação térmica de quase 55 graus em Guaratiba, na zona oeste. Em bairros como Jardim Botânico e Santa Cruz, a sensação beirou os 50 graus. Desde quarta-feira, a capital fluminense vem registrando recordes de temperatura. O dia mais quente do verão foi na terça, com máxima de 37,4 graus. A previsão para amanhã é de calorão em todo o estado. E veja daqui a pouco, a inflação dos idosos medida pela Fundação Getúlio Vargas ficou maior que a média das faixas etárias. E ainda, a decisão do príncipe Harry e da mulher dele, Meghan Markle, de se afastar da família real pode ter sido provocada por racismo. Aguarde que a gente volta nos instantes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se solidariza com a rainha Elizabeth II pelo afastamento sem aviso prévio do príncipe Harry e da mulher dele, Meghan Markle, da família real. Em entrevista ao canal de TV Fox News, Donald Trump disse que tem muito respeito pela rainha Elizabeth II. Acho triste, disse Trump. Ela é uma ótima mulher. Isso não deveria estar acontecendo. O afastamento do príncipe Harry e da duquesa Meghan Markle, da família real, foi provocado, segundo o artigo do jornal New York Times, por atitudes racistas da imprensa britânica. Segundo a professora de jornalismo Afua Hirsch, autora do artigo, os meios de comunicação tiveram sucesso em assediar Meghan Markle. Entre outros episódios, o artigo lembra que a imprensa britânica se referiu ao DNA de Markle como, abre aspas, exótico, por ela ser mestiça, e que o primeiro filho do casal, Archie, foi comparado com um chimpanzé na BBC. Em sua edição de hoje, o jornal The Times publicou que Meghan Markle vai fazer uma dublagem para os estúdios Disney e doar todo o cachê para a entidade que defende elefantes. Se foi isso mesmo, se esse foi o motivo, racismo para o Megxit, que assim está sendo chamado, né? Numa analogia ao Brexit, a saída do casal real do Reino Unido, será um momento importante de reflexão, tanto para a realeza quanto para a imprensa britânica, né? Se Sartre tivesse ouvido a nossa matéria, ele diria, bom, o inferno são os outros, ele repetiria, né? É o que ela está vivendo, a Lady Diana também viveu. Eu achei o discurso primeiro que o Trump não tinha nada que se manifestar. E a maneira como ele veio consolar a rainha foi patético, porque não tem nada de pessoal na atitude do casal, né? Os dois querem ter uma vida, agora nasceu o bebê, eles querem ter uma vida deles. Veja, como é o nome dele? William? Não, Harry. O Harry.
O Harry ele não vai ser rei, porque ele tem um irmão que está na frente, o William. O William tem 2 filhos meninos, então não há nenhuma chance, ou remotíssima, de que o Harry possa assumir o reinado, ser o rei daquele país. Então, o que ele quer ter uma vida dele, ele não quer ficar nessa condição de que talvez ele seja ou não seja. Acho que é muito produtivo, foi um ato muito saudável do casal buscar uma vida deles, e buscar uma vida deles, presidente Trump, não significa ir contra a rainha, nem significa que eles odeiem o reinado, que eles odeiam o Reino Unido e que eles querem matar de desgosto a sua avó ou seu pai, o príncipe Charles. Eles simplesmente querem ter uma vida deles, querem ganhar o seu dinheiro e viver como qualquer um de nós. A Lady Di tentou isso e pagou um preço muito alto. Talvez eles queiram começar isso antes, de forma menos radical, e conseguir, em algum lugar do mundo, ter uma vida que seja só deles. Eu apoio, acho que eles fizeram muito bem e demonstraram a saúde mental e afetiva do casal bastante importante. A inflação para os idosos ficou acima do IPC-BR da Fundação Getúlio Vargas, que mede a variação dos preços para todas as faixas etárias. Por isso, na hora de fazer as compras, a experiência acumulada ao longo dos anos tem sido fundamental. O último ano parece não ter sido muito amigável com os valores dos produtos essenciais para as refeições. Muito caro. Tudo que você vai comprar hoje em dia está caro. Só o salário da gente que é bem mais caro, certas coisas, nem tudo. Porque o aumento está absurdo, sendo que a inflação está muito baixa, eu não sei por que aumentou tanto. De acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, as despesas com alimentação foram as que mais pesaram no orçamento dos idosos em 2019, impulsionadas principalmente pelo aumento no preço da carne. A gente precisa comer um pouquinho melhor, pelo menos para considerar a saúde, né? Gastos como transporte, recreação e vestuário também ficaram maiores. Com isso, o Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade, o IPC-3I, que mede a inflação para pessoas que têm mais de 60 anos, ficou em 4,18% em 2019, 0,07% acima do IPC-BR, que mede a inflação para todas as faixas etárias. Como educador financeiro, a gente fala que a gente não deve desprezar os centavos, falando em reais, e não desprezar as vírgulas nos percentuais. Então, quando você fala de 0,07, parece pouco, mas não é. Quando você não tem um reajuste completo da inflação no seu ganho mensal, isso representa muito. O vice-presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros diz que o índice mais alto entre os idosos impacta toda a economia. Em algum momento, se ela não tiver um reajuste compatível, ela vai ter que tomar uma decisão de substituir ou até eliminar aquele serviço. Para fazer os itens básicos caberem na aposentadoria, a solução é colocar em prática a sabedoria acumulada durante toda uma vida. A gente sempre pede um descontozinho, né? Substitui por outra coisa. Sempre tem. Você não pode comprar 1 quilo de carne, compra 1 quilo de frango. Compra 1 quilo de carne de porco. Aguarde, até se ninguém comprar, automaticamente eles vão abaixar. E ver o preço de cada coisa e a qualidade também, porque às vezes é mais barato, mas a qualidade não presta. Boas dicas. Falando especificamente da carne, os dados da Fundação Getúlio Vargas, Pfeiffer, nesta primeira semana de janeiro, já apontam para um recuo acentuado no preço da carne. Que pode ser um indicativo de que foi um ponto fora da curva essa inflação acentuada em dezembro, né? Se deu em função do aumento inesperado da demanda na China, que levou os exportadores, os produtores de carne, a direcionarem o produto para exportação. Faltou produto no mercado interno e o preço aumentou. Isso é normal. Como será normal de acontecer que haja uma recomposição do fornecimento de carne, os preços se reduzam, além do que, pelo que se vê, o acerto entre China e Estados Unidos, naquele problema comercial, aponta para uma retomada das importações chinesas também de parte dos Estados Unidos, né? Quer dizer, a China voltará a importar produtos agrícolas dos Estados Unidos, então deve diminuir o preço da carne no Brasil, porque a pressão exportadora
no Brasil vai diminuir. Agora, o interessante quando se comenta ali do índice de custo de vida, a inflação dos idosos, a inflação da terceira idade, é que ela não ficou muito distinta do que foi o IPCA amplo, né, que é o índice de inflação geral. Ficou em 4,31%, e a inflação dos idosos 4,18%. Mas cada pessoa tem que calcular o seu custo de vida, né? Não adianta a gente olhar... A inflação pessoal. Exatamente, né? A variação do custo de vida de cada um. O índice de inflação é uma média ponderada, uma cesta de bens padrão, que é ajustada conforme muda o padrão de consumo da população em geral, mas ela é um indicador financeiro, ela serve para balizar transações financeiras. Para nós, que somos réis mortais, o que importa é, como várias pessoas falaram na reportagem, o preço do produto que eu consumo. E para a terceira idade, um fator importante é plano de saúde, são os custos de deslocamento, transporte, enfim. Então, para a terceira idade é muito importante ter atenção quanto a isso. Plano de saúde, hoje temos um bom leque de oportunidades, de planos, então as pessoas olharem esses planos, procurarem negociar, porque conforme aumenta a idade, aumenta também o custo, né? O ônus desses planos. E ainda bem, nós estamos vivendo mais, nós estamos vivendo com mais qualidade de vida, então a tendência é que o índice de inflação da terceira idade seja cada vez mais importante, mas é importante a gente também olhar para o nosso custo de vida pessoal. Deixa eu só fazer uma nota de rodapé no comentário do professor, que é o seguinte, os tempos mudaram, né? Então, nós sabemos que aos 60 anos, ninguém é velho. Aos 60 anos, muitas vezes as pessoas estão numa das suas melhores fases de vida. Criativa intelectual, criativa manual, tecnológica, enfim. Mas nós continuamos, mesmo diante da realidade, de que aos 60 anos, ninguém entra na terceira idade, né? Essa terceira idade deveria ser contada lá aos 75, 80, porque a pessoa ainda tem uns 10, 15 anos para frente com saúde, e saúde mental, inclusive. Mas nós continuamos trabalhando com essa faixa de que o jovem é jovem até os 21, quando nós sabemos que tem muitos moleques nos 50 anos, e que são moleques ainda, garotos, adolescentes, como nós temos gente aos 60, 65, 70. Então, é preciso que as instituições mudem os seus critérios. Maristela, é que esses critérios censitários, né, grandes dados populacionais, eles exigem alterações metodológicas complexas, porque você interrompe sequências de dados, né? Então, os ajustes para que os dados tenham consistência, eles precisam ser trabalhados com muita metodologia. Você tem toda a razão, muda o padrão de consumo, muda a longevidade, a qualidade, é claro. Quem tem 60 anos hoje talvez não dependa tanto de muleta ou coisa do tipo quanto alguns anos atrás. Você estava dizendo que agora a legislação vai mudar e aos 60 anos eu já vou ter direito de entrar no ônibus gratuito. Isso é um absurdo, porque aos 60 anos você podia ir de bicicleta, a pé, correndo, né? Nadando, enfim. 60 anos dos novos 50, como falam. Vamos começar a mexer nesses critérios. Por isso que é importante a gente olhar o nosso custo de vida pessoal, né? Não seguir o custo de vida padrão, que ele sempre é defasado com relação ao que é a realidade. Economista Alberto Pfeiffer, professora Maristela Basso, um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. E veja daqui a pouco, o Atlético Paranaense avança na Copinha depois de eliminar o Bahia. E ainda, em cena rara, golfinhos dão espetáculo no litoral de São Paulo. Nós voltamos em instantes. O Ministério da Educação prevê descartar quase 3 milhões de livros didáticos nunca usados. Comprados em gestão anteriores, os livros não foram entregues aos estudantes brasileiros e agora estão desatualizados. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a situação foi identificada no final de 2019, quando o órgão, que é ligado ao MEC, realizou um pente fino na área de logística e distribuição. O material encontrado atende todas as séries e todas as disciplinas. O desperdício pode chegar a 20 milhões de reais. Em partida transmitida pela TV Cultura, o Atlético Paranaense eliminou o Bahia e avançou para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O Bahia abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo com gol do atacante Marcelo Rian, após aproveitar rebote da falta cobrada por Luiz Felipe. Aos 29 do segundo tempo, Fabrício cruzou na área e o atacante Paulo Vitor escorou de cabeça, empatando a partida. O Atlético Paranaense venceu o Bahia por 4-1 nos pênaltis, com 2 defesas do goleiro Léo Link. E na próxima etapa vai enfrentar o Tupi de Minas Gerais.
E terminou há pouco o primeiro jogo do ano da Superliga de Vôlei Feminino, transmitido pela TV Cultura. O Pinheiros venceu o São Paulo Barueri por 3-1. A partida foi um duelo direto pelo G8 e pela Copa do Brasil, que vai reunir os 8 primeiros colocados do primeiro turno. Uma cena rara e impressionante no litoral norte de São Paulo. Pelo menos 20 golfinhos deram um espetáculo ao passar nadando por Ilhabela. A imagem foi registrada por turistas. Eles voltavam de um passeio na praia de Castelhanos ontem no final da tarde e foram surpreendidos em alto mar. Segundo especialistas, durante o verão é comum ver golfinhos na região, onde esses mamíferos simpáticos e com fama de inteligentes costumam se alimentar. Mas o tamanho do grupo é realmente extraordinário. Um espetáculo da natureza. Lindo. Quais são os gêneros musicais prediletos do país? Foi o que revelou uma pesquisa feita em 75 cidades das 5 regiões do Brasil. Um dos poucos países que mais ouvem sua própria música do que aqui. Fone normal com fio, é Bluetooth, e às vezes eu tenho 2. Quando quebra, eu já compro outro, rapidinho. E as músicas que embalam a vida dos brasileiros são muitas. O sol, vê se não esquece. Eu gosto de MPB, gosto de sertanejo. Mais heavy metal. Mais de rock. Gospel. Samba. Pesquisadores tiraram o fone para ouvir o que os brasileiros ouvem. Entrevistaram mais de 1.200 pessoas de 75 cidades das 5 regiões do país e descobriram que os acordes mais tocados por aqui são também brasileiros. O Brasil é um dos poucos países do mundo que consome mais sua própria música do que a de fora. Outra vez nós brigamos. 6 em cada 10 brasileiros escutam o sertanejo como gênero mais ouvido. Pouco menos da metade, 29%, prefere o sertanejo. Ou seja, existe uma lacuna entre os preferidores, né, e claramente a quantidade de vezes que esse gênero musical é reproduzido. Ao lado do sertanejo, a música popular brasileira e o gospel são os ritmos mais ouvidos. O pop é o preferido de 36% no sul. O samba, de 24% no sudeste. E o forró dá o tom no dia a dia da maioria dos nordestinos. O Nordeste, ele traz uma resistência, e essa resistência não é em cima de um gênero específico, e sim do potencial e da demonstração de pluralidade, né, que a gente vê emanar do povo nordestino. Rock, jazz, blues, MPB tocam na vida e na vitrola de Eduardo Monsanto. Ouvir música para mim é uma coisa tão orgânica quanto tomar banho, né, fazer qualquer coisa que faz parte do nosso cotidiano. Sem música parece que o dia é um dia perdido, né? Quase como quem depende dos compassos para viver, ele tem a música em cada canto, nos CDs, nos vinis e na alma. A música é o que garante a sanidade da gente, porque é um ponto em que você consegue se desligar de todas as coisas do cotidiano que te pesam, que te deixam carregado. É uma demonstração daquilo que o homem pode fazer de melhor. E falando em música, Geraldo Azevedo, um dos maiores nomes do cancioneiro nacional, faz hoje 75 anos. Sua música fala de amor e de lutas e une com harmonia os vários ritmos brasileiros. Ao longo de meio século de carreira, fez parcerias com grandes artistas como Luiz Gonzaga, Geraldo Vandré, Zé Ramalho, Alceu Valença e Elba Ramalho. O Jornal da Cultura termina com a canção Dia Branco, uma gravação feita para o programa Ensaio.